Meu povo, povo do céu, hoje eu trago uma leitura assim que eu amei fazer, de um dos meus autores favoritos de todos os tempos e que eu tenho certeza que vocês vão gostar também, que é do Lovecraft, O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, volume 2, lançado pela editora Clock Tower. Olhem pra vocês verem que legal, pessoal. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, povo, a gente está gravando com esse cenário novo aqui, com esse ângulo de câmera diferente aqui, para poder fazer uma coisa diferente aqui no canal. Faz tempo que eu não mudo, né? Então vamos mudar aqui, vamos fazer uma coisa legal. E hoje a gente vai conversar sobre esse livrão que eu amei ler. Eu li ele em conjunto com a minha amiga Bárbara, lá do canal Os Livros e Filmes da Bá. Inclusive, ela tá até fazendo alguns vídeos especiais sobre Lovecraft lá no canal dela. Então corram lá para conferir o canal dela, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo nas informações aí, o canal dela, pra vocês irem lá conferir. Se eu não me engano, ela já fez resenha de 2 contos desse livro aqui. Ela fez resenha do primeiro conto do livro, que é o A Árvore na Colina, e fez a resenha do terceiro conto desse livro, que é As Tranças da Medusa. Então corram lá pra conferir o vídeo dela, pessoal. Tá bem legal. E aqui, povo, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito diferente, porque aqui a gente vai ter histórias que o H.P. Lovecraft escreveu como ghostwriter, como escritor fantasma para outros escritores. Esse termo do ghostwriter é usado muito no meio da literatura quando uma pessoa contrata os serviços de escritor de outra pessoa. E essa outra pessoa escreve a história para ele, só que não coloca seu nome, cede o lugar para o contratante colocar o seu nome. Ghostwriter, então, era isso. E o Lovecraft trabalhou bastante com isso em toda a sua carreira. Tanto que ele produzia muita coisa, e essa era uma forma dele ganhar dinheiro. Porque viver só das histórias vendidas dele não era fácil, né, gente? Inclusive, eu tava até assistindo alguns documentários sobre a vida do Lovecraft, e a vida dele foi bem complicada, né, gente? Ele, em questão de dinheiro, assim, ele passou da banda ruim, ele passou apertado. E ele fazia muito isso de ghostwriter. Ele chamava de revisão, ele não gostava de chamar de ghostwriter. Mas aí os estudiosos do Lovecraft e tudo mais dizem que ele fazia a revisão primária e a revisão secundária. A revisão primária era quando ele pegava o conto ou a ideia da pessoa que contratava ele e reescrevia inteirinho, deixando pouca coisa original. Era a revisão primária do Lovecraft. E a revisão secundária era quando ele pegava a história da pessoa e alternava alguns pontos. Lovecraft fazia isso. Era raro quando ele fazia apenas a revisão comum mesmo, de corrigir erros de digitação, de ortografia, de sentença. Ele fazia bem pouco isso. E aqui, a editora Clock Tower reuniu nessa edição bem legal aqui, pessoal, várias histórias. São 10 contos que o Lovecraft fez como escritor fantasma, como ghostwriter para outros autores. Eu já fiz uma resenha de um livro que ele fez como ghostwriter aqui no canal há pouco tempo atrás, que se chama O Ciclo de Ig. E é uma antologia com 3 contos que ele fez nessa temática do grande deus Ig, que ele escreveu então como ghostwriter. Então corram lá para conferir, vou ver se eu deixo aqui nos cards para vocês assistirem, porque é um livrão muito bom e também foi lançado pela editora Clock Tower. Agora a Clock Tower trouxe essa preciosidade aqui, pessoal, essa maravilha aqui. É um livro muito bom, 10 contos incríveis. E olha, fazia tempo que eu não lia um livro tão bom assim, viu? Sinceramente, esse ano eu tô lendo muita coisa e tô com muita coisa boa, tô lendo bastante livro bom. Mas esse aqui, gente, sabe quando você lê e dá aquele quentinho no coração? Eu não sei se é porque eu sou muito fã do Lovecraft e eu já li tudo que eu tenho dele aqui na minha prateleira, na minha biblioteca particular. Eu tenho muita coisa dele aqui. E eu já li tudo que eu tenho dele aqui. Então eu tava sentindo falta de ler alguma coisa inédita do Lovecraft. E ler esses contos aqui foi... Nossa, gente, foi muito bom. Foi bom demais da conta. Dá um calorzinho no coração. E a gente precisa desse calorzinho, né? Porque tá frio pra caramba, né? O frio chegou aí pra vocês. Porque aqui tá um friozinho que é uma delícia. Eu adoro. Então vamos lá, que eu tô falando demais. Vamos falar sobre os contos em si.
Eu vou destacar, então, os meus favoritos do livro, que são os que eu mais gostei. Eu destaco aqui As Tranças da Medusa. Pô, que conto macabro é esse? Que conto sinistro. Aqui a gente vai ter, então, Lovecraft lidando com esse estilo interessante, né, da literatura, essa faceta, né, que é o poder da Medusa. Vocês devem conhecer a Medusa como uma criatura mitológica, né, que é aquela que tinha os cabelos de cobra, os cabelos dela transformavam as pessoas em pedra e tudo mais. E aqui ele vai lidar com esse tipo de arquétipo também da literatura. A gente tem essa moça, e essa moça, ela é muito sinistra, porque ela se casa com o rapaz, o protagonista não. Ela se casa com o filho do protagonista da história. O protagonista, ele é um senhorzinho já de idade, bem velhinho, e ele começa a contar pra gente então a história da vida dele. Ele vai contar sobre o filho dele, que se casa com essa moça sinistra, e essa moça tem os cabelos muito compridos, que vão até assim para baixo do joelho, e é um cabelo muito escuro, muito preto. Ela vive penteando esses cabelos e passando óleos por esses cabelos, e ela é muito sinistra e muito vaidosa. Só que acontece que todo homem que envolve com ela meio que adquire uma obsessão muito louca pela mulher. É muito sinistro, é muito estranho isso. E tem todo um background aí por trás dessa moça e desses cabelos compridos dela. Eu não quero contar muito, porque não é um conto curto, é um dos maiorzinhos aqui do livro, tem 40 páginas. Mas é um conto que o interessante é você adentrar nele e descobrir tudo que tem nele. É um conto assim bem gótico, porque ele tem esse negócio da casa decrépita, da casa sinistra, tem esse negócio dos segredos de família, do passado e mistérios que ficaram escondidos após além-túmulo e tudo mais. É muito bom, gente, é uma delícia esse conto. O próximo que eu indico aqui é esse aqui, A Exumação. Nossa, gente, é muito bom esse conto. É um conto assim também que tem muito da alma gótica, da literatura gótica, mas aqui você tem muito do quesinho do Lovecraft também, com esse negócio do horror cósmico aqui. É muito interessante. A gente tem aqui o nosso protagonista, que ele tá doente, ele tá com uma doença terminal. É uma doença assim braba, eu não sei qual que é a doença, eu esqueci já. E eu terminei de ler esse livro ontem. E acontece que ele tá com medo de ter que ser isolado com os outros doentes e ter que ficar longe da vida dele e tudo mais. Então ele junta-se com um amigo dele, que é um médico muito famoso, um médico muito inteligente, e eles planejam então simular a morte desse cara doente, para poder, quando ele morrer, ele poder, depois de ser desenterrado, poder viver sua vida escondido aí, sem correr o perigo de ser isolado no meio dos leprosos aí. E eles vão embolar um plano então, que esse amigo vai aplicar uma solução no corpo dele, para poder ele morrer e ficar como se fosse morto mesmo. O coração desacelera, a pulsação abaixa, o corpo esfria, ele fica com todos os sinais de que tá morto de verdade. E esse cara vai enterrado e tudo mais. Acontece que depois ele é desenterrado pelo amigo dele, né? E o amigo dele fala: então, eu sei, pelo fato de você ter essa doença, esse soro que eu apliquei em você vai demorar um pouco mais para poder passar o efeito. Então você vai ter que ficar na cama, porque seu corpo vai ficar paralisado por alguns dias. E ele começa então a perceber que o corpo dele está paralisado, e não volta. O negócio não volta, o corpo dele não volta. E ninguém, o amigo não deixa ele ver o resto do corpo, vive com um cobertor tampado até aqui assim, e não deixa ele se olhar no espelho e tudo mais, e a história vai em frente a partir daí. Povo, que conto sinistro, que conto macabro. E o final disso aqui, gente, que final que eu não esperava aquilo. Eu não esperava esse final. É um daqueles contos assim que o Lovecraft faz aquele final bombástico, aquele final assim que dá aquela reviravolta e aquela... Nossa, é espetacular. O próximo conto que eu destaco é então O Homem de Pedra. Ai, gente, mais um conto legal e mais um conto que tem então a ciência, né, e os experimentos científicos como o vilão nessa história aqui, né. A gente vai ter aqui mais um protagonista que ele vai se deparar com uma situação esquisita. Ele vai, em uma de suas andanças, ele se depara com um cachorro petrificado.
o cachorro virou pedra. Você percebe que ele não foi construído a partir de uma pedra, que ele virou pedra. Ele acha aquilo muito esquisito e acaba encontrando o corpo de um homem do mesmo jeito, no mesmo estado. Enfiado no fundo de uma caverna assim, o corpo desse homem petrificado. E ele acha muito esquisito aquilo. Ele começa a investigar, e ele vai acabar dando num casebre, numa casinha no meio do mato assim, com mais 2 corpos petrificados. E ele vai descobrir o diário do morador daquela casa. E ele vai começar a ler o diário desse morador e vai perceber então o que levou esse pessoal todo a se petrificar, a virar pedra. Gente, é um conto incrível, incrível, incrível. Também é um dos meus favoritos do livro, eu amei. É um conto assim que, nossa gente, e também mais um daqueles contos que tem um final com uma virada assim incrível. E tem aquele jeito todo Lovecraftiano, né, dele contar. Então, esse negócio da ciência, da alquimia e dos experimentos científicos fazerem o mal, trazerem o mal e trazerem o horrendo, o inominável, é muito bom, gente, eu amei. E o próximo e último conto que eu destaco é então O Oceano Noturno, que pra mim é o melhor conto do livro. É espetacular, é magnífico e também pra mim é o conto mais Lovecraftiano do livro, gente. É o conto que mais tem então influências dos mitos de Cthulhu, do horror cósmico que o Lovecraft fazia nas suas próprias histórias que ele colocava seu nome. Aqui a gente tem o nosso protagonista, que ele é um cara que procura isolamento, ele quer ficar sozinho, ele quer ficar longe da sociedade, ele quer se concentrar somente na sua arte. Se eu não me engano, ele é pintor. E ele vai em uma das andanças dele procurando ficar sozinho, ele encontra uma cabana de praia, na beira de uma praia. E a praia é bem isolada, é uma praia que não aparece ninguém, que não vai ninguém. E ele vai e fica nessa cabana de praia então. Resolve morar nessa cabana de praia e se dedicar à sua arte. Mas acontece que vai acontecer umas coisas esquisitas, né, gente? Pra começar, a praia ninguém vai lá. Ele acha muito estranho aquilo. Por que será que ninguém vem nessa praia? Tem uma outra praia lá mais perto do vilarejo. E essa praia perto desse vilarejo é uma praia toda rochosa, mas vive cheia de gente. Ele não entende por que ninguém vai naquela praia ali, já que a praia é muito bonita, muito limpa e tudo mais. E acontece então que um dia ele percebe que vai começar a cair um temporal. E ele olha no céu e as nuvens que ele vê no céu, estampado no céu assim, é de uma cor arroxeada, umas nuvens meio roxa, e elas fazem umas luzes estranhas, mais estranhas do que um raio sendo emitido pelas essas nuvens. E ele tem a nítida impressão que alguma coisa desce das nuvens e cai no mar. Eu paro de contar por aqui. Povo, é um conto maravilhoso, é um conto incrível, é um dos maiorzinhos do livro também, se eu não me engano ele tem umas 40 páginas também. É um conto assim magistral, tem toda a essência do Lovecraft, tem toda aquela carga do horror cósmico que ele sempre faz, esse negócio do inominável, né, de seres de outras realidades, e aquele horror que você sabe que está ali ao alcance de uma mão, mas você evita o máximo possível tocar naquilo, ver aquilo, porque senão você vai ser levado à loucura. É um conto espetacular, gente. Eu amei isso aqui. É muito bom. E esses são os meus destaques pro livro. Ele tem 10 contos, os outros que eu não destaquei são muito bons também, só tem um aqui que eu não gostei, mas de resto todos os outros são incríveis, são só contos assim fenomenais. Eu recomendo demais, pessoal. Olha, só conto bom aqui. Se você já leu tudo que o Lovecraft já lançou por aqui no Brasil, vai nisso aqui, gente, porque isso aqui é só a história inédita dele aqui no Brasil. Nunca teve tradução. Nenhum desses contos que está aqui nesse livro nunca teve tradução aqui no Brasil, pessoal. E eu recomendo demais. Baita livrão. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, povão.